No dia 18 de dezembro de 2023, o Vaticano, através do seu órgão de comunicação, emitiu uma declaração do Papa chamada Fiducia Supplicans, na qual será possível abençoar casais formados por pessoas do mesmo sexo, em situação, ou seja, em situação regular. Eles salientam que isso não é uma ritualização e imitação do matrimônio. No entanto, eles concedem as bênçãos, eles inclusive frisando no texto, para aqueles que não vivem de acordo com as normas da doutrina moral cristã, mas pedem humildemente para serem abençoadas. O que significa isso? Vamos refletir um pouquinho sobre isso na mensagem de hoje da nossa IB Horto. Olá, meu amigo, graça e paz e bem-vindo a mais uma mensagem da IB Horto. Os protestantes surgiram no início do século XVI, em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Naquela ocasião, o monge agostiniano e professor de teologia se levantou contra os excessos da Igreja de Roma e exortou a todos os crentes ao arrependimento e ao resgate à doutrina original expressa na Bíblia, e somente nela. Esse evento ficou conhecido como a Reforma Protestante e trouxe uma ruptura definitiva entre a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, expressa nas Escrituras, e a Igreja dos homens, pretensamente chamada de universal e apostólica, estabelecida em Roma. Mais de 500 anos depois, a fé protestante, pela graça de Deus, cresceu enormemente e conseguiu trazer a mensagem de salvação a milhões de pessoas pelo mundo, a despeito de percalços, perseguições e heresias plantadas em seu meio. A Igreja de Roma, por outro lado, teve seu poder diminuído, porém ainda ostenta uma grande influência como autoridade política e religiosa. Contudo, enquanto o protestantismo real se apoia nas 5 solas, a sola Escritura, solo Cristo, sola Fide, sola Gratia e sola Deo Gloria, a Igreja Católica Romana é centrada sobre a cláusula pétrea de infalibilidade e total autoridade espiritual de seu líder máximo, o Papa. Ora, na recente ação do Vaticano, de 18 de dezembro de 2023, de permitir a bênção de casais homossexuais, e é importante frisar que isso é diferente de acolher pessoas homossexuais, pois o pecado não é ser homossexual, mas é a prática homossexual, exercer a prática, ceder à tentação, o Papa Francisco legitima indiretamente uma vida pecaminosa, pois ao manifestar a atitude até louvável de acolher todas as pessoas, ele não é explícito nem direto em condenar o pecado. Obviamente, Jesus aceita a todos como são, mas não que permaneçam desse jeito. Ele perdoou a mulher adúltera em João 8, mas frisou que ela abandonasse o pecado. Diz a Escritura, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. E nesse sentido, o discurso que a chamada Santa Sé deveria ter era primeiro chamar à conversão, ao arrependimento e ao abandono das práticas pecaminosas, e não exercer uma atitude condescendente travestida de caridade e acolhimento em prol do politicamente correto. Em termos de doutrina cristã, a bênção de casais homossexuais, longe de ser um ato de amor, é um ato de extrema crueldade e malignidade da autoridade católica, pois ela não afasta os pecadores do inferno, mas os aproxima, pois não os adverte que suas práticas desagradam a Deus, dando a impressão de que seu modo de viver está correto e que eles estão salvos. É preciso ficar claro que a Igreja cristã não tem absolutamente nada contra o público LGBTQI+, mas ela não pode se esquivar de condenar suas práticas, que vão contra as Escrituras. Não é um homem, um pastor ou mesmo o Papa que determina o que é pecado, mas a Bíblia, a autoridade máxima, inerrante e suficiente. E lembremos-nos de que os pecadores somos todos nós, todos somos pecadores. E por isso a palavra de Deus vale para todos os homens, e nos chama ao arrependimento e à conversão, sem exceções ou relativismos. Obviamente, quem nos convence do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Logo, toda e qualquer pessoa está sujeita à conversão sob a ação do Espírito. Contudo, ao esquivar-se de tomar uma postura clara contra o pecado, dando talvez até a impressão de descondená-lo, sob a ótica de adaptar-se aos novos tempos,
A Igreja Católica Apostólica Romana milita contra Deus e usurpa o papel do Espírito Santo na orientação das pessoas. Por fim, em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos lembra que Deus se manifesta indubitavelmente a todos os homens, de modo que não é desculpa o argumento de não saber das leis de Deus, ou justificativas de que os tempos são outros e a Bíblia precisa adaptar-se, para daí se entregar ao pecado. Sim, é o Espírito que nos convence, mas não só em sensações e pensamentos, mas de modo explícito, principalmente com a leitura bíblica constante e o estudo sério da palavra. Aos homens é impossível ignorar a verdade bíblica, restando então, como única alternativa, agir como cegos e surdos, guiando-se por mentiras e falsos profetas. Clamemos por todos que estão sendo guiados para a perdição e que se afastam do caminho da verdade e da vida que é Jesus Cristo, o único Salvador e Mediador. E clamemos também para que todos que ainda não entregaram a vida a Jesus o reconheçam como seu Mestre e Salvador, escutem o chamado do Espírito Santo e arrependam-se, para que sejam salvos e transformados. Jeremias 29:11 nos diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz e não de mal. Mas nos versículos anteriores, com ênfase no versículo 8 e 9, o profeta nos adverte para que não escutemos os falsos profetas e que nos voltemos ao arrependimento. Fiquem com Deus e até a próxima!